Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luas e este é o Batata Diária, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar a falar de Jornada nas Estrelas, né, de TOS, da série clássica, né? Chegamos à terceira temporada, né? E vamos falar do primeiro episódio, intitulado O Cérebro de Spock. Isso mesmo, gente. Esse episódio é um episódio icônico de Jornada nas Estrelas. É um episódio cult de Jornada nas Estrelas. É um episódio muito falado pelos fãs de Jornada nas Estrelas. Mas por quê? Porque ele é um bom episódio? Não, porque ele é uma porcaria de episódio. Entendeu? Então as pessoas, entendeu, falam muito dele. Alguns acham que é a pior coisa da série clássica, né? Algumas pessoas acham, embora haja controvérsias, entendeu? Eu acho que ainda tem alguns episódios muito complicados de Jornada nas Estrelas também. Shore Leave, por exemplo. Aquele episódio do beijo interracial, que é uma porcaria. A única coisa que é bom naquele episódio é que ele teve beijo interracial, né? No caso, né? E tem esse do cérebro de Spock, né? Que realmente é uma sucessão, né? De situações absurdas, né? De situações muito absurdas e de situações muito impalatáveis, né, no caso, né? Vamos falar do plot, né? A Enterprise está andando no espaço lá livre, leve e solta, e de repente ela se dá de frente com uma nave de propulsão iônica, com uma tecnologia muito avançada, bababá, bebebé, e aí de repente uma mulher se materializa na ponte da Enterprise. Ela usa um aparelhinho lá que faz põe, 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 naqueles pões, né, que você vê na série clássica, que parece que está vendo episódio do Chaves, né? E aí todo mundo desmaia, né? E quando eles recobram a consciência, o Spock não está mais na ponte e ele está na enfermaria sem o seu cérebro. O seu cérebro foi roubado, o Dr. McCoy botou ele lá vivendo, vegetando nos aparelhos lá, coisa e tal. Aí de repente o Kirk fala: quanto tempo o McCoy pode, o Spock pode ficar assim? Aí o Dr. McCoy fala: eu não sei. Aí depois, mais lá pra frente, alguns minutinhos depois, ele fala que o Spock só tem 24 horas. Quer dizer, você tem uma incoerência no roteiro, né? Roteiro escrito, história escrita por quem? Por Lee Cronin, né? Eu peguei a cola aqui que está na televisão aqui do meu lado aqui. E aí o que acontece? Né? Eles precisam, né? Ir atrás dessa nave que se pirulitou, né? Só que deixou um rastro de íons que levavam um sistema com alguns planetas ali, alguns planetas de classe M, só que com um desenvolvimento industrial e tecnológico muito aquém de uma operação bem sucedida de extração de cérebro, né? E aí eles vão num planeta que é praticamente glacial, né? Mas ele tem uma construção subterrânea, né? Então eles dão uma olhada naquele planeta, você tem uma população de homens ali vivendo praticamente num estágio pré-histórico, né? Na superfície do planeta. Mas dentro do planeta você tem uma construção, eles descem de elevador lá, né? E aí naquele planeta, nessa parte do planeta, você só tem mulheres vivendo, né? Com um ou outro segurança homem ali. E mulheres que são muito bobinhas, né? Que têm praticamente uma idade mental infantil, né? É aquela coisa de desse machismo de Jornada nas Estrelas que a gente está vendo ali, né? Coisa e tal, né? Que é um negócio meio esquisito, né? Tem umas situações meio esquisitas, né? Que a gente vê ali. E aí o Kirk vai atrás, ele encontra a mulher, né? Que praticamente tirou o cérebro do Spock, né? No caso, né? E aí conversa vai, conversa vem, né? A maquininha fazendo põe, 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 todo mundo desmaiando, sendo usada várias vezes, né? E cada desmaio pior do que o outro, né? Cada overacting ali, os caras sofrendo de dor, né? O William Shatner, na hora que a garota aperta o botão lá, cara, o William Shatner, ele começa a rolar no chão, ele começa a gesticular, coisa e tal, sentir dor. É um overacting desgraçado de ruim, cara, muito ruim mesmo. E aí o que vai acontecer? Eles conseguem contato com o cérebro do Spock pelo comunicador, olha só que interessante, né? E aí eles descobrem que o cérebro do Spock está dentro de uma máquina, dentro de um dispositivo, entendeu? Que controla aquela sociedade, né? Aquela sociedade roubou o cérebro do Spock porque precisava de alguém para controlar aquela sociedade, né? Uma mente pensante para controlar aquela sociedade, porque as pessoas que viviam naquele planeta, elas estavam num estágio de desenvolvimento mental muito abobalhado, né? E não conseguiam fazer nada sozinhos. E tinha todo um aparato, toda uma máquina, né?
que conhecedores antigos, né, pessoas que detinham conhecimento, criaram aquelas máquinas para manter aquela sociedade sobrevivendo, mas precisava de um controlador, de uma mente, entendeu, que fizesse isso. E aí a mente do Spock foi elencada para fazer isso, né? E aí só tinha uma forma de tirar a mente do Spock daquela situação. Eles pegavam uma máquina lá, né, que tinha um capacete transparente, tipo aquela mulher que fazia aquele secador de cabelo que tinha em salão da época da avó da gente, sabe qual é? Que a mulher ficava sentada lá, eles colocavam aquela capacetão assim transparente, ficava lá na cabeça da mulher. Aí eles pegaram aquele negócio, entendeu? Espetaram com um monte de antena de rádio velho, né? E ficou aquele monte de negócio assim. E aí, quando você colocava aquele capacete, né? A moça lá, que era totalmente abobalhada, que fez a extração do cérebro do Spock, ela ficava com o conhecimento de um professor antigo lá, coisa e tal, e ela conversava com a tripulação da Enterprise, ela não, o professor usando o corpo da mulher para conversar. E aí, né, eles conseguiram convencer a extração do cérebro, o Dr. McCoy teria que usar aquele capacete para ficar com o conhecimento daquele professor antigo para operar o Spock, né, aquilo poderia inclusive danificar permanentemente o cérebro do Dr. McCoy, né? Mas ele lá, nobremente, né? Acabou assumindo o risco. E no meio da operação, ele está fazendo a operação lá, operando muito rápido. Ele falou assim, é tão fácil que parece uma brincadeira de criança. E no meio da operação, ele trabalhando lá em tempo recorde, né? O Sr. Scott até ficou com vontade de experimentar o capacete também depois disso. Mas no meio da cirurgia ele esqueceu a parada toda, cara. Aí ficou aquele desespero. E agora, né? Como a gente vai terminar essa cirurgia? Spock vai morrer, não sei o que, coisa e tal. Aí o Kirk ativa os controles das cordas vocais dele, né? E aí ele vai acordar e aí o Dr. Spock, com o Dr. McCoy mexendo no cérebro dele, vai orientar o Dr. McCoy a terminar a cirurgia. Quer dizer, um desfecho assim de ouro, né, para um episódio totalmente lamentável, né, para um episódio realmente, uma história muito chinfrim, né, uma história muito, sabe, tipo assim, pô, brincadeira tem hora, né, foi uma zoação essa história, né, e o episódio termina com o Spock tagarelando lá, né, fascinado lá com toda a tecnologia do planeta, tagarelando, e o pessoal mandando o Spock calar a boca, só para terminar de esculachar com o negócio, né. Então, gente, é um episódio que realmente, sabe, você fica assim meio, né, estupefato, né? Eu sei que muita gente aqui adora a série clássica, que a série clássica é a série preferida de muita gente, mas o cérebro de Spock, gente, sinceramente não dá. Sinceramente é uma tristeza, é uma complicação. Realmente esse episódio começou a terceira temporada muito mal, né? Lembrando sempre que eu estou usando aqui a numeração de episódios do Netflix, mas está ali no final da segunda temporada, início da terceira, esse episódio aí, mais para lá, mais para cá, entendeu? Mas está mais ou menos ali nesse meio pedaço aí da série, né, no caso, né? E realmente foi uma história lamentável, né? Uma história de ficção científica muito fraca, né? Muito, sabe, absurda. É uma ópera do absurdo essa história, realmente uma ópera do absurdo bem grande. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos, tá? E numa outra oportunidade a gente conversa mais sobre Jornada nas Estrelas com vocês, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.